Pessoal, nossa aula de hoje, nós vamos trabalhar aqui a unidade 2, tá? Seção 3. E aí, com isso, a gente conclui a nossa matéria para a prova, para essa primeira prova. Como vocês foram informados, então, as provas oficiais, né, elas irão acontecer, que inicialmente estavam suspensas. Então, essas provas oficiais, elas começam essa semana, e eu vou fazer com vocês uma avaliação online no dia 28, tá? No dia 28, então marca aí no seu caderno, no dia 28 de abril, vai ser a nossa prova online. Então, hoje eu concluo com vocês essa matéria para a prova, unidade 2, sessão 3. Na semana que vem, dia 21, é feriado, então a gente não tem aula. E no dia 28, nós teremos aí a prova no sistema online, tá bom? Eu vou gravar essa aula e aí eu coloco lá no canal do YouTube para quem não tiver conseguido acessar, né? Ou quando vocês quiserem rever o conteúdo, aí vocês conseguem lá no canal do YouTube. Vamos lá então, gente. Hoje nós vamos discutir aqui sobre as características das fases do desenvolvimento psicomotor, tá? Lembrando então que lá na nossa última aula nós discutimos sobre uma série de teorias associadas a esse desenvolvimento psicomotor. Então, lembrando, né, nós falamos sobre Piaget, sobre as diferentes etapas do desenvolvimento segundo o Piaget, falamos sobre Henri Vallon e ainda sobre Lebout, né, que é um educador físico que colocou ali a questão da teoria psicocinética. Hoje, então, nós vamos continuar discutindo. Só um minuto. Hoje nós vamos continuar discutindo sobre essas características das fases, né, do desenvolvimento psicomotor, e no sentido que vocês compreendam ali quais são as características de cada fase, né, para identificar possíveis disfunções nesse desenvolvimento das crianças e quais os estímulos adequados a serem empregados para se trabalhar aí essa questão do desenvolvimento psicomotor. Então, olha só, a nossa disciplina, né, ela é baseada na aprendizagem motora, né? Então, o nome da disciplina, aprendizagem motora e psicomotricidade. Nesse sentido, nós vamos focar, né, os nossos estudos, assim como na aula passada, naquele desenvolvimento da criança, porque é justamente nessa fase inicial do desenvolvimento, né, de 0 a 6 anos, especialmente, que você tem esse processo de aprendizagem motora, tá? E algumas disfunções ou alguns problemas, né, que podem ocorrer durante essa fase, né, podem levar a reflexos ao longo da vida daquele indivíduo. Então, é fundamental vocês, como futuros educadores físicos, compreenderem como se dá essa aprendizagem motora durante a infância, tá? Então, para começar, eu vou falar um pouquinho aqui sobre esse desenvolvimento, né? Como que ele se dá no ser humano. Toda vez que eu falo de desenvolvimento, seja desenvolvimento cognitivo, desenvolvimento motor, tá? Ele está associado com aquelas transformações que ocorrem aqui de forma ordenada e duradoura. Então, eu destaquei esses termos aqui, porque nós temos as diferentes fases, certo? Então, existe uma ordenação, por isso que quando nós estudamos Piaget,
Dá uma olhadinha aí no seu caderno, né? Quando fala sobre as fases do desenvolvimento humano segundo Piaget, né? Nós temos aquele período pré-operatório, operatório concreto, operatório formal. Então, seria uma ordenação de acordo com as fases do desenvolvimento daquele indivíduo, tá? Mas uma coisa importante é que essa questão, né, do desenvolvimento, ela se dá de forma contínua. Então, mesmo que nós tenhamos ali uma grande intensidade nas transformações desse desenvolvimento durante a infância, aquela questão da aprendizagem motora, a habilidade, a experiência, essa aprendizagem, ela ocorre de forma duradoura, de forma constante, tá? Nós temos, então, os estágios, né, do desenvolvimento. Então, nós estudamos uma série de estágios aqui na aula passada, segundo diferentes teóricos, e hoje nós vamos ver ainda um pouco mais sobre essas características, né, motoras ao longo desses estágios. Sempre lembrando, que esse desenvolvimento, quando eu falo de desenvolvimento, está associado, então, com o aperfeiçoamento daquelas funções. Um desenvolvimento motor, ele se dá a partir dessa aprendizagem, certo? Motora, melhorando ali aquele desempenho na execução de diferentes atividades. Em relação às áreas, né, quando eu falo de desenvolvimento humano, nós temos aqui diversas esferas, então, lembrando, né, que os indivíduos são compostos ali por diferentes dimensões, e aqui, então, nós vamos falar, né, mais sobre a questão motora, né, vamos focar aqui na parte motora, mas a psicomotricidade em si considera ainda a cognição, então está associada aqui também com a linguagem, e a parte social afetiva, tá? Então, a psicomotricidade em si, ela engloba todas essas áreas do desenvolvimento humano. Quando eu falo de desenvolvimento, nós temos aqui mudanças que são passíveis de serem observadas em relação ao crescimento físico daquele indivíduo, né? Então, geralmente, as crianças têm aquela curva com peso e altura, aonde é avaliado, né, esse crescimento aí estrutural e ao longo do tempo, e possibilita, inclusive, identificações ali sobre possíveis alterações, né, nesse desenvolvimento. Temos ainda a parte de maturação do sistema neurológico. Então, a partir da unidade 3, nós vamos ver a base aí de neurologia, tá? Isso daqui a gente vai estudar na unidade 3, então. Vamos ver a base aí de neurologia, e depois vocês terão uma disciplina específica, tá? Sobre neuroanatofisiologia. Além disso, nós temos o desenvolvimento a partir de processos cognitivos de aprendizagem e processos afetivos aí, sociais. Então, de uma forma geral, o que vocês têm que sempre ter em mente é o quê? Que a motricidade, essa questão da psicomotricidade, né, ela abrange todas essas esferas do desenvolvimento, ela permeia todas, ela está associada tanto com o crescimento físico, a maturação do sistema neurológico, a parte de aprendizagem, quanto os processos emocionais. Então, a motricidade, ela está associada com todos estes elementos, né, que estão associados com o estudo aí do desenvolvimento humano.
Quando eu penso, então, em relação às fases, tá? Esse desenvolvimento psicomotor, nós temos a seguinte questão. Esse desenvolvimento psicomotor entre a vida uterina e os 6 anos de idade, ele é muito intenso, ele é muito importante, tá? Você tem intensas modificações nesse indivíduo de 0 a 6 anos. Então, é justamente nessa fase onde a aprendizagem motora ela ocorre de forma mais intensa, tá? Essas modificações no sistema neurológico, da estrutura física, na estruturação dos ossos, da musculatura, você tem todo esse desenvolvimento de forma muito acelerada, de forma muito intensa. Então, uma vez que você compreenda como que se dá a aprendizagem motora durante essa fase, então da criança aqui de 0 até 6 anos de idade, né? Isso possibilita que aquele educador físico possa auxiliar nesse desenvolvimento, né? Estimulando aí o desenvolvimento psicomotor das crianças e, inclusive, identificando possíveis disfunções, né? Então, é importantíssimo que vocês compreendam, né, como que naturalmente qual que seria assim quais seriam os fenômenos naturais esperados, né, naquela faixa de normalidade em relação ao desenvolvimento psicomotor. Para tanto, nós vamos dividir aqui, tá? Aquele desenvolvimento, eu vou falar brevemente sobre o desenvolvimento na fase aqui intrauterina, depois, logo após o nascimento, neonato, e aqui, né, em relação, especialmente até os 6 anos de idade, né? Então, como que se dá aí esse desenvolvimento psicomotor ao longo da infância? Então vamos lá. Para começar, gente, eu gostaria que vocês pensassem ali e citassem aí, listassem no seu caderno algumas características associadas com essa questão da vida intrauterina. Pensa aí o seguinte, né? Quais seriam as características em relação ao desenvolvimento ali, né, do embrião, desenvolvimento fetal, o que que se tem aí durante essa fase? Coloca aí no caderninho de você 5 minutinhos, que aí a gente vai discutir, tá? Deixa eu ver aqui. Tá dando para acompanhar, gente, direitinho? Vocês estão aí? Tem alguém aí? Só conferir se está gravando. Oi, tem alguém aí? Tem, né? Aí. Sim. Sim, maravilha, ótimo. Então, pensa aí, algumas características associadas aí com a vida intrauterina. E aí vocês vão falar para mim. Só um minutinho. Vamos lá, gente. O que vocês podem falar aí em relação a essa fase intrauterina? O que vocês veem aí como características aí fundamentais associadas? É a hora que vocês falam. Todo mundo falando junto. Vamos lá, quem vai começar? Fala de novo. Falar algumas características da fase aí intrauterina. Características gerais. O que acontece aí em relação a, né, essa relação do feto com o meio? Coisas externas que podem ser transmitidas para ele, tipo a mãe ouvir uma tipo de música, conversar e ele pode entender.
por Exatamente, movimentos. Felipe, né? É. Ótimo, Acontece a Felipe. simbiose também, não? Oi? Simbiose entre mãe e filho. Perdão, ele cortou um pouquinho. Repete, por favor. Simbiose. Ótima, simbiose, isso mesmo, né? É quando você tem essa relação, né? Até assim, essa questão de dependência mesmo. Então, como o Felipe citou, e foi o Antônio que falou? Isso. Essa questão aí da relação mãe e filho, você tem uma série uma série de necessidades, né, que são supridas a partir ali da mãe. Então, a questão de proteção, manutenção da temperatura corporal, a própria nutrição, a oxigenação dos tecidos, isso tudo é provido ali a partir do organismo, né, materno. Mas essa relação com o meio externo, a partir da fase aqui intrauterina, ela se dá também de forma muito intensa. Então, o Felipe tinha citado a questão da música, ou os próprios, a própria questão das emoções, né, da mãe, se a mãe passa por uma fase de estresse, se a mãe passa por um período depressivo, de ansiedade. Então, nós já temos ali essas comprovações que esse tipo de situação, né? Então, o quadro emocional da mãe afeta diretamente no desenvolvimento daquele feto, né? Assim como tem estudos que mostram a questão da musicalização, a voz do pai. Então, o feto, né, ele já consegue identificar a voz do pai, que a voz é mais grave, né? Então, tem essa questão, os pais que comunicam. Então, tem uma série que conversam, né, com aquele bebê, tem uma série ali de relações que já são estabelecidas durante essa fase intrauterina, né? Então, nós temos aqui que durante esse período gestacional, temos uma série de transformações biológicas e fisiológicas, né? Então, por exemplo, o bebê, você tem ali uma série de sinapses cerebrais, né? Que seria aquela questão associada com a transmissão dos impulsos nervosos, o desenvolvimento dos órgãos. Então, tem uma série de mudanças e evoluções que ocorrem naquele organismo durante a vida intrauterina. Eu vou destacar aqui algumas questões, como, por exemplo, no primeiro trimestre de gestação, nós temos aquela conexão tubo-neural, né? Aquela conexão neural ligando o embrião ao meio externo. Então, você já tem aquela relação entre o embrião e o meio. Nós temos também que as fases do desenvolvimento, então no primeiro, no segundo e no terceiro trimestre, isso afeta bastante a maturação dos órgãos, assim como o modo de vida da mãe, né? Como eu falei, isso pode afetar positivamente a partir daqueles estímulos adequados ou ainda negativamente. Então, não só associado à exposição a toxinas, a drogas, álcool, mas a própria questão emocional, né? Então, os hormônios que são liberados, a gente tem que pensar o seguinte, que existe todo um aparato biológico, né, associado com as nossas emoções. Então, quando você tem níveis de estresse elevado, um exemplo, né? Você tem ali
uma série de hormônios, né, que são liberados, associados àquele estresse, associados à questão da ansiedade, esse medo, a insegurança. E esses hormônios, eles vão passar ali, né, pela própria placenta, então você vai ter aqui esse contato com o embrião, com o feto, e isso afeta diretamente o seu desenvolvimento, tá? Então, pensar bastante, já que a gente está falando de psicomotricidade, como que esses aspectos emocionais da mãe, da gestante, pode afetar na vida intrauterina. Depois do nascimento, nós temos aquela fase que nós chamamos, né, o neonato. É o primeiro mês de vida, então aquela carinha de joelho, né, todos iguais, bonitinhos. Então, da primeira até a quarta semana de vida, a gente chama ali de período neonatal, que é justamente a fase onde ocorre ali aquela ambientação, aquela adaptação do bebê à vida fora do útero. Porque vai precisar de regular a temperatura corporal, a alimentação, todo o funcionamento fisiológico, né, a parte respiratória, trato gastrointestinal, isso tudo, todas essas funções, a partir do momento do nascimento, essas funções fisiológicas são executadas pelo próprio bebê. Então, o neonato, ele passa esse primeiro mês se adaptando à vida fora do útero, tá? Nessa semana, nós temos aí que a maior necessidade seria a questão da alimentação, né? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre Freud, e ele caracteriza essa primeira fase do desenvolvimento como fase oral, então, associada a essa necessidade aqui de alimentação, e um dos reflexos inatos, ou seja, né, um dos reflexos que aquele bebê nasce com ele, é justamente esse de sucção. Então, quando encosta, né, a chupeta, o peito, uma madeira, a própria mão na boca do bebê, ele tem esse reflexo de sucção associado a essa necessidade de alimentação, que é algo característico aqui, ó, da fase oral, né, segundo as teorias aí freudianas, a psicanálise. Vamos lá. Ele desenvolve, então, rapidamente diferentes reflexos para suprir essa necessidade, né? Geralmente, isso se dá como? Através do choro e aqueles movimentos tônicos. Então, a questão da movimentação aqui, ela entra como uma necessidade para a sobrevivência daquele bebê. Associada aqui o choro e aqueles movimentos estão associados com essa comunicação para sinalizar a necessidade de alimentação, desconforto, né? Questão de temperatura. Então, como Vallon coloca, o choro e esses movimentos tônicos são as principais formas aí de comunicação que nós temos, né, a partir do nosso desenvolvimento ali, a partir do nosso nascimento. Em relação aos estímulos, a principal fonte aí de estímulo é realmente a mãe, né? Então, essa ligação bebê e mãe é realmente muito forte, e é o que estimula esse acolhimento, o contato, o carinho, né? Essa aproximação da mãe com o bebê é o que favorece o desenvolvimento psicomotor da criança. Então, é o que favorece o estabelecimento daquela fase afetiva, da dimensão afetiva, a consolidação motora, né, e a consolidação ali cognitiva. Então,
a mãe seria ali a principal fonte de estímulo para aquele bebê. E aí, gente, nós temos, por exemplo, algumas linhas, né, com bebês bem novos, algumas mães, enfim, tem algumas técnicas de deixar o bebê chorando, deixa no berço, e pensando do ponto de vista do desenvolvimento humano e da necessidade do outro para desenvolver, inclusive como uma fonte de estímulo, essa falta de contato, isso é muito prejudicial para a maturação do indivíduo, tá? Então, o que o bebê necessita é realmente desse contato com a mãe, ou com o responsável, né? Quando eu falo mãe, está associado à maternagem, aquela figura, né, aquele adulto que é responsável pelo bebê. Vamos lá, primeira infância, né? Quando que é a primeira, se dá aí a primeira infância? Nós temos ali a primeira infância, desde ali daquele nascimento, aquelas primeiras semanas de vida, até os primeiros 3 anos, né? Então, vai de 0, primeira infância, de 0 até 3 anos, tá? Essa fase, você tem um crescimento aqui muito intenso do desenvolvimento aqui motor, né? Então, a criança cresce aí fisicamente, cognitivamente, com uma grande intensidade. E nós temos aqui 2 termos que são fundamentais, pensando aqui na parte motora. Anota aí no seu caderno. Quais são os princípios aí do desenvolvimento motor, né, do ser humano? Nós temos aqui o desenvolvimento, ele segue aqui os princípios, né? Céfalo-caudal e próximo distal. Céfalo-caudal e próximo distal. E eu vou falar mais com você sobre isso. Como que se dá esse crescimento, esse desenvolvimento céfalo-caudal e próximo distal. Quando eu falo do desenvolvimento aqui céfalo-caudal, tá? É o seguinte, refere-se àquele desenvolvimento sensorial e motor em que a criança, primeiramente, aprende a usar as partes superiores do corpo. Então, céfalo-caudal, né, tá associado com o quê? Cabeça, certo? Então, qual que é o sentido? Vai para a cabeça, para os membros inferiores, tá bom? Então, primeiro, quando a gente pensa aí em controle motor, em desenvolvimento motor, primeiro, se tem aí esse controle, esse processo de aprendizagem, né? Começando da cabeça, para depois ir, né, para os membros inferiores. Quando eu falo desse crescimento próximo distal, seria que associado da região central para as extremidades. Então, primeiro, controla aqui aquele eixo central do organismo, para depois controlar os braços e as mãos, as extremidades, tá? Então, aqui, ó, olha o exemplo, né? Eu tenho... Professora, você pode só repetir novamente o próximo olha só. distal? Ótimo. Presta atenção aqui nesse desenho, tá? Aqui eu tenho um exemplo, né, de uma criança, e aí mostrando os 2 tipos de princípios que regem esse desenvolvimento motor. Céfalo caudal, ou seja, primeiramente começa a ter o controle aqui da região da cabeça para depois desenvolver os membros inferiores. Então, a gente vai citar aqui um pouquinho sobre isso, mas
primeiramente, aquele bebê começa a ter o quê? Sustentar aqui a questão do pescoço, levanta a cabecinha, movimentos de rotação, fortalece os braços, certo? Começa a ter um controle melhor do tronco. Então, olha só, o sentido é céfalo-caudal, da cabeça para os pés, né? Uma vez que tem o controle dos membros aqui superiores, aí começa a engatinhar até andar e desenvolver aqui, né, a questão da movimentação e o controle das pernas. Quando eu penso no próximo distal, está associado com esse eixo central do corpo, né? Então, mais uma vez, primeiramente, você tem o desenvolvimento aqui, ó, um controle maior do pescocinho, certo? Do pescoço, desse eixo aqui central. Depois que você tem um melhor controle associado com as extremidades. Então, seriam esses dois tipos aqui de princípios, né? Céfalo-caudal, da cabeça para os pés, e próximo distal, do eixo central do corpo para as extremidades. Tá dando para acompanhar? Mais ou menos. Ele controla primeiro a cabecinha, o pescoço, para depois descobrir as mãos, certo? Para depois descobrir os pés. Então, você tem aqui esse princípio aí também do desenvolvimento motor. Deixa eu ir dando os exemplos aqui para vocês. Pode interromper a hora que precisar, tá? Quando eu falo do desenvolvimento céfalo-caudal, vem comigo. Nós temos ali a evolução desse domínio motor, primeiramente na região da cabeça, para depois evoluir até a região dos pés. Então, o bebê começa a controlar a cabeça. Olha aqui os termos em negrito. Veja a direção desse desenvolvimento. O bebê começa a controlar a cabeça, sustentando-a contra a gravidade, evoluindo para movimento de rotação, consegue girar o pescocinho, virar para um lado e para o outro. Isso irá estimular o controle da cintura escapular, permitindo o quê? O maior domínio dos membros superiores, que se tornam mais íntegros e passam a auxiliar o quê? O controle do tronco. Ó, cabeça, né? Cabeça, pescoço, escápula, membros superiores. Aí já tem um controle do quê? Do tronco. Em seguida, né? Você tem um desenvolvimento do quê? Né? Esse bebê, ele começa a mudar de posição, quando já tem aqui esse controle maior do tronco. O que ele começa a fazer? Qual que é o movimento esperado? Esse de rotação. Mudar aqui em relação ao decúbito. Quando ele estiver de barriga para cima, em decúbito dorsal, vai buscar a variação para a lateral. Ou seja, ele vai começar a virar, né, ter essa rotação do tronco para depois conseguir virar de cabeça para baixo. Então, essa daí seria o desenvolvimento esperado. Mais uma vez, começa aqui da cabeça, pescoço, escápula, membros superiores, controle do tronco. Com o controle do tronco, ele consegue fazer esse movimento de rotação e começar a se levantar. Para, então, começar a desenvolver o quê, gente? Né? A partir aqui, mais ou menos dos 9 meses. Aí, sim, a partir, né? Esses primeiros... os primeiros trimestres, então, ó, de 2 meses, olha que bonitinha essa imagem.
Um controle associado aqui com a movimentação da cabeça. 3 meses, o pescoço já fica mais durinho. 3, 5 meses, né, você consegue aqui esse controle dos membros superiores. 9 meses, aí começa a desenvolver a questão dos membros inferiores, que é quando geralmente começa a engatinhar, sentar, né? Você tem essa questão do desenvolvimento dos membros inferiores. Vamos continuar aqui nesse ciclo, que essa aula é muito bonitinha. A partir desse momento, então, o bebê dá início ao domínio do quê? Da cintura pélvica. Né? Já tem o controle no pescoço, dos membros superiores, do tronco, e aí começa a trabalhar a questão aqui do desenvolvimento do controle, né, da cintura pélvica, controlando os membros inferiores. E é quando começa aqui a sustentar engatinho, quando começa a engatinhar, né? Quando começa aí a realmente ter esse controle para iniciar aí a engatinhar. E aí sim permanecer em pé, né? E já ter esse controle aí melhor em relação aos membros inferiores. Então, aqui, gente, eu acho que essa imagem ela mostra aqui de forma muito clara qual que é essa sequência do controle motor, né, ao longo aí desse primeiro ano aí, esses primeiros meses de vida. Nessa parte, em relação ao desenvolvimento céfalo-caudal, ficou claro? Sim. Ótimo. Vamos ver aqui, então, a questão próximo distal. O desenvolvimento próximo distal, né, ele ocorre aqui concomitante ao céfalo caudal, mas ele está associado com o eixo central do corpo, né, em relação às extremidades. Então, vamos pensar, né? Quando você tem aqui aquele controle céfalo-caudal, primeiro começa aqui nesse eixo central em relação ao controle do pescoço. Depois, vem para os ombros, certo? Para então ter o controle maior aqui sobre a região aqui do cotovelo, mãos e dedos. Então começa no eixo central e vai direcionando para as extremidades. Lembrem que isso ocorre de forma concomitante ao céfalo caudal, né? Então, você tem o desenvolvimento céfalo-caudal e próximo distal acontecendo ali de forma concomitante. Além disso, nós temos aqui também o desenvolvimento geral para específico. O que quer dizer essa questão do geral para o específico? Isso daí está associado, gente, com a questão da motricidade fina e motricidade ampla, que eu já havia citado em outras aulas para vocês. Em relação a habilidades mais grosseiras, movimentos de grande amplitude e movimentos de pequena amplitude, que requerem maior refinamento, que requerem mais delicadeza, tá? Então, de uma forma geral, o nosso desenvolvimento, ele se dá, né, a partir aqui do geral, algo mais simples, mais grosseiro, para um específico, que seria um movimento mais complexo, mais refinado. Então, se você observar as brincadeiras dos bebês, né, você pode notar que inicialmente eles possuem habilidades mais grosseiras e só depois que você tem desenvolvimento de habilidades finas. Então, em relação aos brinquedos de encaixe, primeiramente, eles jogam muito no chão ou vai tentando encaixar de qualquer jeito até conseguir ter aquela coordenação necessária
para realmente conseguir encaixar as diferentes formas, por exemplo, né? Então, passa aí dessa motricidade mais grosseira para uma motricidade mais fina, mais refinada, mais delicada. Aqui eu tenho um resuminho em relação a esse desenvolvimento nos primeiros meses de vida, no primeiro ano. E aqui, né, algumas características. Então, olha só, aquele recém-nascido, então tem uma série de reflexos inatos, né, os reflexos de sucção, a pegada, quando passa. Eu tenho um videozinho, depois eu vou mostrar para vocês, quando passa assim o dedo, né? Ele consegue fechar, enfim, tem uma série de reflexos que eu vou colocar aqui no videozinho para vocês, associados com essa fase aí neonatal. No primeiro mês, segue a luz, no segundo, já consegue ter o controle do sorriso, balbuciar, sustenta a cabeça, então, a partir aqui desse terceiro mês. No quarto mês, já começa a agarrar objetos, então, olha só, tá mostrando aquela questão do próximo distal. Primeiro, sustenta a cabeça, tem um controle aqui desse eixo central, para começar a rotacionar a cabeça e aí sim desenvolver, né, os membros, as extremidades, para conseguir agarrar objetos, etc. Consegue girar o abdômen com 5 meses, aos 6 meses já consegue se manter sentado, pressão palmar, então, né, conseguir agarrar mesmo objetos, pinça digital, que seria associado com um movimento mais fino. Aos 9, 10 meses, a questão de começar a engatinhar. Com 11 meses, você tem desenvolvimento aqui dos primeiros passos e, geralmente, de 12 a 14 meses, a marcha, né? Você começa aí, essa criança começa a andar sozinha. Nessa parte, ok? Tudo certo? Deixa eu colocar aqui para vocês um videozinho que vai mostrar um pouco sobre esses reflexos inatos do neonato, tá? É bem interessante. Vou mostrar aqui, deixa eu projetar para vocês. Em relação aos reflexos aqui do recém-nascido, que geralmente tem essa avaliação motora para verificar. Deixa eu ver, tá dando para ver? Não, né? Estão conseguindo ver? Tá Sim. conseguindo ver, gente? Sim, sim. Tá. Então, olha só, tem uma série de testes associados a esses reflexos dos recém-nascidos, dos neonatos, né? Que são associados a esse desenvolvimento motor. Então, prestem bastante atenção.
Ai, gracinha, gente. Muito fofinho. Conseguiram ver direitinho? Sim, professora! Sim, professora. Muito bonitinho, né? Nossa, eu adoro essa aula. Muito gracinho. Deixa eu colocar aqui. Ai, meu Deus. Vamos lá, então. Vocês viram, né, que uma série desses reflexos dos neonatos são a partir desses testes aí, né, associados com a habilidade motora. Isso é muito importante para ver possíveis, para o pediatra, né, geralmente avaliar possíveis disfunções ali em relação ao desenvolvimento daquela criança, tá, daquele bebê. Vamos lá, gente. A segunda infância é aquela fase, então, aonde a gente pega de 3, deixa eu destacar aqui, de 3 até 6 anos de idade, tá? Então, se a primeira infância vai de 0 a 3, a segunda de 3 a 6. O que acontece durante essa fase? Nós temos aí uma grande ampliação ali das interações sociais. Geralmente é a fase onde essa criança entra na escola, então você tem toda aquela dimensão afetiva e cognitiva, que é fundamental também para o seu desenvolvimento motor, né? Nós temos aí, então, aquela questão do desenvolvimento das habilidades motoras finas. Então, isso pode ser reparado, inclusive, em relação à forma de escrever, né? O material escolar. Então, até 3 anos, usa aquele lápis grandão, né? Aquele giz maior, né? Gizão, lápis maior. E depois, à medida que vai tendo esse controle, né? Então, a partir ali já dos 6 anos, utiliza aquele lápis mais fininho, né? Normal, associado com essa pegada aí, essa habilidade de manusear pequenos objetos. Já tem uma certa autonomia, então desenhar, vestir, né? Isso tudo é possível a partir desse desenvolvimento da habilidade motora mais fina. Um termo importante, gente, é a questão aqui da definição da lateralidade. O que seria aí a lateralidade? Qual é o lado ali preferencial, né? É destra, a criança é destra, é canhota, é ambidestra, consegue aí manusear, né, os objetos com ambas as mãos. Então, geralmente você tem uma preferência, né? E isso é definido, essa lateralidade, se vai ser destra ou canhoto, né? Se aquele indivíduo é destro ou canhoto, isso daí é definido nessa fase aqui, ó, da segunda infância. Em relação a movimento, nós temos aí aqueles movimentos bem amplos, movimentos elásticos, então saltos, aquela questão da cambalhota, a criança começa a caminhar nas pontas dos pés, então o equilíbrio corporal ele é bem desenvolvido durante essa segunda infância, né? Então, aos 6 anos, você já tem aí, né? Quando essa criança tem 6 anos, já tem uma série de tarefas motoras que são passíveis aí de serem executadas, como, por exemplo, já tem a habilidade ali necessária para andar de bicicleta, brincar de esconde-esconde, correr, jogos que têm regras, né? Futebol, vôlei, etc.
basquete, já tem uma maior compreensão em relação ao tipo de brincadeira que vai ser desenvolvida a partir ali dos 6 anos, né? Antes, as crianças, nós temos, em relação à questão de regras, tá? Nós temos uma fase que é chamada de anomia. Então, o que seria anomia? Deixa eu escrever esse termo aqui, ó. Isso daqui foi segundo Piaget. Anomia é aquela fase onde a criança, ela não consegue, ela está naquela fase mais egocêntrica. A anomia é a ausência de regras, é a ausência de normas, a ausência aí, não compreende aquela questão dos jogos competitivos. Então, uma criança de 3 anos, por exemplo, quando está colocada aqui, quando é realizada algum tipo de atividade coletiva com ela, muitas das vezes não quer esperar a sua vez de jogar, não tem aquela compreensão sobre o tipo de brincadeira, sobre as regras específicas do jogo. Por quê? Aquela criança de 3, 4 anos está na fase de anomia, ausência de regras. A partir dos 5 anos, nós já temos uma outra fase, que é chamada de heteronomia, tá? Que vai aí mais ou menos dos 5, 6 anos até uns 12 anos, que seria a parte ali do operatório concreto do Piaget. O que é heteronomia? Hétero está associado ali com uma figura externa de autoridade, tá? Heteronomia. Então, o educador, o pai, a professora, ele é visto ali como uma referência para ditar as normas, as regras, né, daquelas atividades. Então, você trabalhar a aprendizagem motora com uma criança de 6 anos de idade, que está na fase de heteronomia, é totalmente diferente de trabalhar com uma criança mais nova, que ainda desconhece as regras, tá? Que é essa fase aqui de anomia. Depois dos 12 anos, aí nós viemos para a última fase, que seria o quê? Autonomia. O que é autonomia? O que é autonomia? Olha só. Se anomia é a ausência de regras, que seria naquela primeira infância, heteronomia, associada aqui com essa figura externa de autoridade. Autonomia é quando você dita os seus próprios princípios, as suas próprias regras, né? E se dá geralmente na fase de adolescência. Então, por isso que eu destaquei isso daqui, essa questão do desenvolvimento moral em relação às regras, tá? Anomia, heteronomia e autonomia, porque com 6 anos, aquela criança já está na fase de heteronomia. Então, o tipo de jogos, o tipo de brincadeira, o tipo de recreação vai ser bem diferente para estimular as habilidades motoras, né, de crianças a partir dos 6 anos. Foi clara, pessoal? Professora, a autonomia é a partir de qual idade? Olha, geralmente a partir ali dos 12 anos, né? É quando você entra na fase de puberdade, adolescência, e aí aquele indivíduo já vai questionando, por exemplo, né? Tem aqueles princípios que na fase de heteronomia são estabelecidos pelo pai, né? Pelos pais. Ah, então você tem que seguir essa conduta, ter esse tipo de comportamento, porque a figura paterna está dizendo. Na adolescência, começa o questionamento em relação a essa figura. Por quê? Vem aquele questionamento, aquelas crises. Por exemplo, o meu pai acredita
né? Isso é muito comum durante a adolescência. O meu pai acredita nessa questão, nesses princípios, mas eu não concordo com isso. Então, aí vem o quê? A autonomia. Você ter os seus próprios princípios, as suas próprias normas, as próprias regras, o que teria valor para você, não a partir de uma figura externa que é imposto. E é quando vem, por exemplo, questionamentos em relação à religião, orientação sexual, o tipo de amizade, né? Enfim, as atividades, o que gosta, o que não gosta de fazer. Então, a autonomia começa a se desenvolver a partir da fase da adolescência. Certo? Hoje nós somos autônomos. Aí nós temos autonomia. Adultos né, já têm a sua autonomia. Agora, crianças ali de 6 a 11 anos ainda necessitam dessa figura externa para orientar em relação a regras, às normas. E crianças mais novas, de 0 a 5 anos, não têm a capacidade, a maturação suficiente para compreender essa questão de regras, porque ainda está muito associado à fase de egocentrismo. Eu quero, eu posso, é meu, não quer dividir, não quer esperar. Tá dando para entender? Sim. Sim? Beleza. Uhum. Então, vamos lá. Eu acho que vocês têm até uma disciplina de recreação, vocês já fizeram? Tem uma disciplina aí no curso de vocês. A disciplina de recreação e lazer. Isso, vocês já fizeram? Terceiro período já. Ah, legal aí. Então, tem muita coisa aí sobre essa questão do desenvolvimento das crianças, né? Que é importante a gente fazer esse link. Legal. Pessoal, a terceira infância, tá? A última fase aí que a gente vai falar. A terceira infância vai compreender aquele intervalo de 6 a 11 anos de idade. Segundo Piaget, seria aquela fase do operatório concreto. Deixa eu anotar aqui. Operatório concreto, tá? Aquela fase do operatório concreto. Durante essa fase, você tem um desenvolvimento físico, ele ocorre mais lentamente comparado à primeira e à segunda infância, né? Onde você tem um boom, especialmente na primeira infância, de 0 a 3 anos. As modificações estruturais, biológicas, são muito intensas, mas na terceira infância você tem uma forte alteração em relação aos vínculos e interações sociais. Então, a criança passa a frequentar, a ter maiores interações sociais, começa a participar de atividades de lazer e esporte com maior frequência e o maior interesse, porque está associado com essa fase aqui, ó, né, do desenvolvimento dos 6 aos 11 anos. Beleza? Pessoal, olha só, para pensar aqui em relação aos aspectos psicológicos, né? Eu coloquei aqui para vocês o que é trazido no livro didático, a teoria psicanalista de Freud. Então, antes da gente começar essa parte, eu queria saber em relação às características da primeira, segunda e terceira infância. Ficou claro para todo mundo? Tem algum comentário, alguma dúvida? Acho que está bem claro. Beleza, podemos seguir ou vocês querem dar um intervalinho? Vamos seguir? Pode seguir. Beleza, ótimo. Então, vamos lá. Freud,
ele viveu aqui de 1856 a 1939, então é considerado o pai aí da psicanálise, né? E durante essa fase ali, no início ali, né, do século XX, você teve um grande desenvolvimento em relação a essas teorias psicanalistas, baseado nos conhecimentos de Freud, tá? Ele coloca o seguinte, que a maior parte das nossas ações dependem do nosso inconsciente. Então, geralmente, quando a gente fala de teoria freudiana, é como se a gente considerasse o seguinte, Freud coloca como se a nossa psique, como se a nossa configuração psíquica, ela fosse um iceberg, né? Então, ele coloca aqui como se a mente humana, a psique humana, fosse um iceberg, tá? Então, é como se a nossa mente aqui fosse um grande iceberg, aonde você tem aqui do lado de fora, né? Essa parte aqui que está emergindo seria o nosso consciente, tá? Então, essa parte aqui, consciente. Então, essa parte que está aqui para o lado de fora do iceberg seria o consciente. E aqui dentro, nós temos o inconsciente, tá? Ou seja, o que Freud coloca? Que grande parte do nosso comportamento, que boa parte do comportamento humano, tanto durante a infância, durante a adolescência, a vida adulta, é ditado pelo nosso inconsciente. Jung, que é um dos discípulos aí de Freud, ele coloca uma frase que eu acho muito interessante, que é o seguinte: enquanto você não tiver consciência do seu inconsciente, ele vai dominar a sua vida e você vai chamar de destino. Então, Jung, assim como Freud, coloca que a maior parte dos nossos comportamentos, das nossas ações, dependem do nosso inconsciente. E que a gente só tem consciência de uma pequena parte, né? Grande parte aí está associado com esse inconsciente, tá? Ui. Pessoal, olha só. Sempre que a gente fala de Freud, né, tem dois pontos importantes que vocês devem lembrar. Primeiro, a questão do inconsciente. Então, coloca que boa parte das nossas ações dependem aí do nosso inconsciente e que esse inconsciente está associado às pulsões sexuais, né? Então, tenho certeza que vocês já ouviram falar em complexo de Édipo. Já ouviram falar? Complexo de Édipo? Complexo de Édipo, ansiedade de castração, tem uma série de termos, de conceitos associados à teoria freudiana, que ele caracteriza o desenvolvimento humano a partir de fases psicossexuais. Então, o indivíduo ele passa por uma fase oral, depois para a fase anal, tem a fase fálica, a latência. Então, assim, ele coloca como que o ser humano ele se desenvolve a partir ali. Cada fase tem como característica alguma questão sexual, né, que está ali mais proeminente, associada com a libido do desenvolvimento daquela fase, tá? Então, para a gente falar um pouquinho mais sobre essas fases psicossexuais de Freud, eu separei aqui um vídeo para vocês, tá? Eu vou projetar esse vídeo aqui, e aí eu vou pedir para vocês fazerem, como na aula passada, anota no caderno de vocês, tá? As fases
psicossexuais, segundo a teoria freudiana, e coloca alguns termos chaves associados às características de cada fase, tá bom? Deu para acompanhar? Eu vou passar o vídeo, vai anotar o nome de cada fase do desenvolvimento, segundo a teoria freudiana, a gente chama de fase psicossexual, e vai anotar as características de cada fase. Então, veja bem, são diferentes perspectivas de se avaliar o desenvolvimento humano. Piaget, Vallon, Freud, Lebouche, nós temos ali várias formas de se avaliar o desenvolvimento humano, mas o objeto é o mesmo. Pode projetar? Sim, teacher. Deixa eu colocar aqui no YouTube. Tá com som? Tá com som? Tá. Ótimo. Então tá, gente, prepara aí então, que hoje vocês vão aprender mais sobre Freud e as fases aí psicossexuais, ou seja, você vai ter muito assunto para falar aí, para conversar com seus amigos no boteco depois que passar essa quarentena, porque Freud é chocante. Anota aí então as características. Vamos lá. Freud, em sua obra, descreve as fases psicossexuais pelas quais o indivíduo passa ao longo do seu desenvolvimento físico e mental. Ele foi duramente criticado quando divulgou sua teoria, por afirmar que as crianças tinham sexualidade. Mas o diabo não é tão feio como o pintam. O que Freud afirma é que, na medida em que a criança amadurece, ela vai desejando coisas diferentes e também vai encontrando formas diferentes de gratificar esses desejos. Há um misto de necessidades fisiológicas, descobertas e fantasias na psique infantil e não a sexualidade que existe no adulto. Vejamos. Na fase oral, que vai do nascimento até aproximadamente o 2º ano de vida, a zona erógena do bebê é a boca. Por que zona erógena? Porque é a área na qual se concentram as necessidades do bebê e suas gratificações. Simples assim, não tem nada a ver com a sexualidade do adulto. As necessidades básicas do bebê são a sede e a fome. Então, ao receber alimento, essas tensões são aliviadas. Adicionalmente, ao receber o alimento, o bebê também será confortado, aninhado e acalentado pelo adulto que o alimenta. Logo, o bebê associa o ato de alimentação à redução da tensão alimentar e à sensação de prazer gerada pelo contato afetuoso do adulto. A boca será a primeira parte do corpo que o bebê aprenderá a controlar, e é para ela que ele dirigirá toda a sua libido. Lembra que no primeiro vídeo sobre a teoria de Freud, nós vimos que a libido é a energia que alimenta a pulsão da vida? Pois bem, na fase oral, quase toda essa energia libidinal é direcionada para a boca. Então, tudo que o bebê faz com a boca, comer, morder, beber, sugar, gera prazer, satisfação. Por isso, ainda que o bebê esteja bem alimentado, ele desejará sugar objetos, por causa da pulsão. A fome, que é uma necessidade orgânica, já foi satisfeita, mas a pulsão, que é uma necessidade orgânica e psíquica, nunca é saciada. Nessa fase da vida, as pulsões se manifestam nas atividades que geram gratificação oral. Entre os 2 e os 4 anos, a criança passa pela fase anal. É nessa fase que ela aprende a controlar os esfíncteres e a bexiga. A expulsão das fezes pelo ânus gera prazer, mas a criança também pode sentir prazer em reter as fezes, o que cria uma espécie de conflito. Por um lado, eliminar as fezes é prazeroso. Por outro lado, existe a necessidade social de controlar essa eliminação até chegar ao local adequado. Esse é um dos primeiros conflitos entre o indivíduo e as exigências da vida social que a criança experimenta. Ela quer sentir o prazer da evacuação, mas ela não pode fazer isso a qualquer hora nem em qualquer lugar. Ao mesmo tempo,
A criança percebe que quanto mais controle fisiológico ela adquire, mais ela é elogiada pelos adultos. Então, se por um lado é prazeroso evacuar, também é prazeroso reter. Nessa fase, a criança pode controlar a evacuação como forma de obter elogios, mas também pode não controlar de propósito e evacuar onde não deve como forma de chamar a atenção. Também pode ser confuso para a criança perceber que os adultos a elogiam por controlar a evacuação, mas ao mesmo tempo consideram que ir ao banheiro é algo sujo e que deve ser feito de forma discreta. A criança se pergunta como ela pode ser elogiada por eliminar as fezes na hora e no local certos e, ao mesmo tempo, ver que suas fezes são indesejadas. Por volta dos 4 anos, tem início a fase fálica. Mas por que Freud chamou essa fase de fálica? Porque é nessa fase que a criança se dá conta de que tem um pênis ou de que lhe falta um. Os genitais passam a concentrar todas as tensões e atenções da criança. Os meninos começam a ter ereções, e isso leva a um maior interesse pela região genital. E ao se darem conta de que as fêmeas não têm pênis, os meninos experimentam a chamada ansiedade de castração, que é o medo de perder o pênis. Na fase fálica, as crianças começam a sentir ciúmes da atenção que seus pais dão um ao outro em vez de dar a eles. O menino começa a enxergar o pai como um rival pelo afeto da mãe, o que leva ao chamado complexo de Édipo. Segundo a peça de Sófocles, um antigo dramaturgo grego, o personagem Édipo mata seu pai, desconhecendo a sua identidade, e mais tarde casa-se com a mãe. Ao descobrir a identidade da pessoa que matou e da mulher com quem casou, Édipo arranca os próprios olhos. Veja só. Lust for the mother, hatred of the father. As an infant, incredible, impossible feelings to uncover in oneself, especially in 1896. But Freud looked at these memories like a scientist looking at research, without moral judgment, and he made a breathtaking leap. What if all children universally experienced passionate feelings of love and hate toward their parents? What if those feelings were built into the very process of human development? The Oedipus complex is the name Freud eventually bestowed on this hot bundle of infantile passion. The name is taken from the play by Sophocles, Oedipus Rex, in which Oedipus, king of Thebes, unknowingly kills his father and marries his mother. His destiny moves us because it might have been ours. It is the fate of all of us. Perhaps to direct our first sexual impulse towards our mother, and our first hatred and murderous wish against our father. Our dreams convince us that that is so. Sigmund Freud. Freud's ideas, not surprisingly, were greeted with derision. To really face the fact that a child had sexual feelings and could have them for a parent, that was so radical in his time. Well, there was, of course, a lot of jealousy and resentment against his theories. If you tell people that your son wants to marry his mother, this is resented by many fathers. Para Freud, no complexo de Édipo, que emerge na fase fálica, o menino fantasia matar o pai e casar-se com a mãe. Ao mesmo tempo, ele acredita que seu pai também o vê como rival e que, por isso, ele poderá ser castrado pelo pai e ficar inofensivo. Freud chamou esse sentimento de ansiedade de castração. Para tornar tudo mais complicado, o menino ainda quer a atenção e o amor do pai, então enxerga a mãe como uma rival. Segundo Freud, o amor e o temor por ambos os pais, a ansiedade de castração e o desejo pela mãe são conflitos que nunca poderão ser resolvidos por completo. Então, são recalcados. Ou seja, ainda na infância, todo esse complexo é descartado para o inconsciente, evitando que ele apareça e que a criança pense ou reflita a respeito dele. Reprimir o complexo de Édipo é uma das primeiras tarefas do superego, a estrutura psíquica que já estudamos nos vídeos anteriores. A menina passa por um conflito semelhante. Ela ama e deseja a mãe, mas como ela acredita que perdeu o pênis por culpa da mãe, desenvolve-se a inveja do pênis, e seu objeto de desejo e amor passa a ser o pai.
Ela fantasia que se tiver um filho com o próprio pai, isso de certa forma compensará seu órgão castrado. Como a menina acredita que já foi castrada, ela não tem mais nada a perder. Logo, não tem a ansiedade de castração que o menino tem e que o ajuda a inibir o complexo de Édipo. Por não ter ansiedade de castração, a repressão dos seus sentimentos pelo pai é menos total nas meninas, o que faz com que elas passem mais tempo na situação edipiana. De qualquer forma, após os 5 anos, o apego aos pais costuma ser resolvido. Então, a maior parte das crianças se volta para os relacionamentos com seus amigos, para as atividades escolares e as brincadeiras. Entre os 5 anos e o início da puberdade, que costuma vir lá pelos 12 anos, a criança está no período de latência, ou seja, um período no qual os desejos sexuais não resolvidos na fase anterior são reprimidos pelo superego. De acordo com Freud, durante a latência, a sexualidade não avança. De fato, ele afirma que os anseios sexuais perdem o vigor e são temporariamente abandonados. Também é durante a latência que o ego desenvolve a moralidade e as atitudes de vergonha e repulsa. Com o início da puberdade, começa a fase genital, quando a libido retorna aos órgãos genitais. Nesse período, os indivíduos já estão cientes de suas diferenças sexuais e buscam formas de satisfazer suas necessidades eróticas. É na fase genital que o desejo sexual torna-se adulto. Sentimentos edipianos que não tenham sido resolvidos na fase fálica podem retornar na fase genital e assombrar a vida psíquica de alguns adolescentes, sendo responsáveis por parte das turbulências vividas nessa etapa da vida. Na visão de Freud, todos os indivíduos que conseguirem progredir pelas diferentes fases de desenvolvimento, resolvendo os diferentes conflitos de forma satisfatória, se tornarão adultos psicologicamente saudáveis. A fixação é o que ocorre quando uma pessoa não consegue avançar normalmente de uma fase para outra, permanecendo muito envolvida com formas de gratificação mais simples ou infantis. Pessoas que fumam demais, comem demais ou mascam muito chiclete podem ter fixação parcial na fase oral, ou seja, sua maturação psicológica pode não ter sido completa. O mesmo pode ser dito das pessoas viciadas em fofoca. Já as pessoas obcecadas por ordem, parcimônia e obstinação podem ter sofrido experiências difíceis durante a fase anal, resultando em uma fixação por limpeza e organização. Isso não quer dizer que o adulto não pode gostar de ordem, nem mascar chiclete. O problema está nos comportamentos exagerados. Por falar nisso, no próximo vídeo, vamos conhecer a diferenciação que a psicanálise faz entre neurose e psicose. Eu vejo você! Deu para pegar, pessoal? Deu. Bem viagem esse vídeo. Não é? Ai, gente, Freud. Mas assim, em resumo, vamos lá, né? O que a gente pode destacar em relação à teoria freudiana, tá? Primeira questão que eu tinha falado com você sobre o nosso inconsciente, né? Então, essas fases que são colocadas aí, essas fases psicossexuais, isso são aquelas pulsões, aqueles desejos que estão reprimidos no nosso inconsciente, tá? E pode afetar o nosso comportamento ali futuro. Eu gosto, assim, geralmente, quando eu estou dando aula de desenvolvimento humano na psicologia, eu coloco como se fosse o seguinte, imagina, é como se você estivesse em uma piscina. E essa bolinha aqui são aqueles processos psíquicos, né, que você está tendo que lidar. Uma série de conflitos, uma série de situações, como a questão do complexo de Édipo e etc., né? Essas características da fase anal. Então, é como se fosse ali uma série de conflitos que a sua psique está tendo que lidar com isso. E aí, você vai empurrando essa bolinha para baixo, vai colocando no seu
inconsciente, né? Vai reprimindo, recalcando. Então, é como se você estivesse na piscina e fosse empurrando aquela bola para baixo ali, até o fundo da piscina. Até que em um determinado momento ela vem à tona, né? E é quando você tem esses conflitos, dependendo do que for recalcado no seu inconsciente, durante a adolescência, por exemplo, esses traumas, essas situações difíceis que vamos dizer assim, a nossa mente, né, o nosso sistema psíquico não estaria apto a lidar, vai jogando aquilo como se fosse no inconsciente, né, como se fosse essa bolinha que você está ali reprimindo, recalcando. Mas quando vem à tona, vem com toda a força e bate na sua cara. É mais ou menos isso, né? A questão do inconsciente. E as fases psicossexuais, olha só, é interessante vocês pensarem o seguinte, que quando ele coloca a questão de libido, não está associada à satisfação sexual em si, mas sim a uma necessidade fisiológica. Então, por exemplo, libido estaria associado com uma energia, né? Com aquilo que você investe energia. Vamos supor, você foca no seu trabalho, o seu trabalho é bem... traz ali uma grande satisfação para você, você tem uma alta motivação, então você foca sua libido no trabalho. Então, libido seria mais ou menos essa energia propulsora da vida, que permite o estabelecimento de laços familiares, as amizades, o trabalho, etc. Não só o sexo em si, né? Então, libido estaria associada com toda forma de energia para poder movimentar ali sua vida. E aí, quando ele coloca a questão de fase oral, fase anal, estaria associado com necessidades daquele desenvolvimento. Então, na primeira infância, né? Deixa eu colocar aqui, eu fiz um resuminho. Ó, nascimento até 1 ano, fase oral. Por quê? A zona erógena, essa zona erógena tá ligada o quê? A libido, a energia. Tá voltada para onde? Para a boca. Porque é na boca que ele vai ter a questão da sucção, a alimentação, o estímulo para acalmar. Eu não sei se vocês já ouviram falar, não sei se vocês, né, têm filho, sobrinho, mas tem muito bebê que quer mamar, que pede ali o mamar, para só ter aquele aconchego da mãe e realmente ficar ali naquele conforto, naquela questão afetiva, né? Então, não é uma necessidade fisiológica, é uma necessidade afetiva que vai ser suprida a partir aqui dessa questão oral, a mamadeira, a chupeta, a questão de chupar o dedo, certo? Sádico anal, essa parte daqui da fase anal, é quando tem o quê? 2 a 4 anos, é quando ocorre o desfraldamento, a retirada da fralda, né? Então, já tem um controle maior ali em relação aos esfíncteres, já sabe a hora de ir no banheiro, ou que não, dependendo, né, é sujo, não é, o que vai fazer, como que vai limpar. Então, estaria associado com essa fase anal. Fase fálica, associada à descoberta dos órgãos sexuais. Menina é diferente da menina, e é quando começa aí a trabalhar também nas escolas a questão de corpo humano. Então, olha só, né, é bem tranquilo, assim, essas primeiras fases, especialmente, tirando a parte complexo de Édipo, né, complexo de castração, que às vezes é um pouco, assim, sei lá, complicado da gente compreender esse ponto de vista, não sendo psicanalista, né, mas seria, assim, algo bem natural do nosso desenvolvimento. Então, tem a descoberta dos órgãos e tem aqui a questão do complexo de Édipo, né, e o complexo de castração, no caso dos meninos, a ansiedade de castração. Latência de 6 até a puberdade, então seria aquele período onde todos esses complexos aqui são recalcados,
o nosso superego, que seria uma parte do nosso inconsciente, consegue controlar essas pulsões sexuais, e a partir ali dos entre 9 e 13 anos, quando você tem a puberdade, né, é quando aflora essa questão da sexualidade. Então, Freud coloca que a sexualidade, ela não nasce na puberdade. Não, todo indivíduo, a gente já nasce, desde o nascimento nós temos a sexualidade, só que ela vai aflorar de forma intensa a partir aqui da puberdade, onde você tem a maturação, né, do próprio sistema biológico associado a esses caracteres sexuais, tanto primário quanto secundário, associado aos órgãos reprodutores, quanto as mudanças aí, né, todas essas mudanças que nós temos, questão de aparecimento de mama, modificação na redistribuição da musculatura, da gordura corporal, tanto dos homens quanto das mulheres, a alteração da voz, crescimento de pelos, etc., tá? Então, aqui estaria um pouco associada, né, aqui cada característica, os principais aspectos, com cada fase que é colocada por Freud. Então, com isso, a gente conclui essa primeira etapa aí da disciplina, tá? A última parte desse capítulo fala aí sobre a teoria freudiana. Nesse sentido, eu vou colocar aqui para vocês, eu coloquei aqui uma atividade para vocês fazerem no caderno, tá? Para a gente poder retomar aí, depois da prova, esse conteúdo. Olha só, leia com atenção a unidade 2, seção 4, né? Então, a nossa prova vai até a unidade 2, seção 3, tá? Mas a unidade 2, seção 4 também traz aqui, a gente trabalhou uma série de termos aí em relação a essa seção 4. Vocês vão ver que ela está bem interligada. Fazer a leitura, então, do capítulo do livro e fazer uma pequena descrição sobre o desenvolvimento de cada um desses elementos ao longo, né, da infância. Então, esquema corporal, o que é esquema corporal, né? E como que ele se desenvolve ao longo da infância? A gente falou sobre isso, mas eu queria que você desse uma reforçada nos conceitos. Imagem corporal, equilíbrio, lateralidade, ritmo, organização espaço-temporal, a motricidade ampla e fina e tônus, tá? Então, esses aqui são os elementos que compõem a psicomotricidade e que serão tratados aí na próxima etapa da nossa disciplina. Deu para acompanhar, pessoal? É para fazer no caderno isso, tá? Deu para acompanhar? Deu. Deu?